Shalom, graça e paz. Vamos para a nossa série, o deserto, né? Vamos estudar aqui um pouco, amém, queridos? Prepara a sua caneta, prepara aí, né? Seu caderno de anotação e vamos para mais uma aula aqui, amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir neste momento, Senhor, que durante esse estudo o Senhor possa confortar, Deus, a cada um que está passando por um período, Pai, de sequidão, cada um que está passando por um período de deserto, cada um que está passando por momentos difíceis na sua vida, na sua caminhada, e que não está entendendo, meu Deus, mas que através do Espírito Santo, através dessa palavra, desse estudo, o Senhor possa trazer conforto, o Senhor possa trazer ânimo, o Senhor possa trazer força, o Senhor possa trazer entendimento para essa pessoa, Pai. Não venha, Senhor, desistir da caminhada, não venha desistir do propósito, mas venha ter paciência, perseverança e fé em Ti, Pai, que tudo vai passar. Tudo vai passar. Amém, queridos? Tudo vai passar. É só questão de tempo, tudo vai passar. É só questão de tempo, acredite. É só questão de tempo. Deus está mudando. Deus é oleiro, Ele está mudando o vaso. Ele está trabalhando no seu vaso. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua família, na sua saúde. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Amém? Tempos de provações. Amém? Vamos aqui. Frequentemente, sem nos dar conta, buscamos a Jesus por motivos errados, sem que usamos como a lâmpada de Aladim. Nós o reduzimos a uma fonte de suprimentos para os momentos de crise. Então, entendemos aqui que muitos procuram Jesus da maneira errada. Muitos procuram, um relacionamento, uma intimidade, uma caminhada com Jesus com motivações erradas. Elas pensam que Jesus é como uma lâmpada do Aladim, né? Uma história muito antiga sobre, o Aladim, que a pessoa pensa que é só esfregar a lâmpada e vai aparecer, vai aparecer um gênio, que vai te conceder 3 pedidos, entende? Tem pessoas que acham que Jesus, é o gênio da lâmpada, que elas querem se relacionar com Jesus no sentido só de pedir. E são essas coisas que acabam frustrando muitos na caminhada. Porque talvez você aprende, Você aprende através, de ensinamentos, orientações, que tudo que você necessitar, você tem que pedir, você tem que orar, você tem que clamar. Mas Jesus deixou bem claro que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, dá a entender que Jesus falou que tem momentos que nós não precisamos estar pedindo. Tem momentos da nossa vida
que nós só temos que se importar com o reino de Deus, que nós temos que focar no reino de Deus, buscar o reino de Deus, buscar a libertação, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o conhecimento da palavra de Deus, buscar uma intimidade na adoração ao Senhor, passar momentos de adoração em um monte, em um quarto, e todas as tuas necessidades, o tempo que tu gastou buscando o Senhor, o tempo que tu gastou buscando o reino de Deus, o tempo que tu gastou fazendo justiça, que é de sedacar, né? Ajudar as pessoas, ajudar o próximo, alimentar o faminto. O tempo que você gasta fazendo o reino de Deus acontecer na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, Deus, ele vai acrescentar o que você precisar. Ele vai suprir, sem que você peça, sabe? Então, observe que você deve estar focando mais no pedir e menos fazer pelo reino. Observe que você pode estar focado só em querer de Deus e não dar para o reino, não faz para o reino. Então, é como se você está com motivações erradas. Você está com motivação nessa caminhada com Jesus da forma errada, você só quer receber. E quando você não recebe, você fica frustrado. Entende? Então você tem que ter uma vida dedicada ao reino de Deus. Você tem que ter uma vida dedicada a buscar essa intimidade com Jesus. Observe que quando Jesus ele encontra os discípulos, o que foi que Jesus fez? Jesus ele prosperou os discípulos ou pediu para os discípulos abandonarem o seu trabalho e seguir a ele. Observe que os discípulos abandonaram o seu trabalho por causa de um chamado. Então observe que eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar o seu trabalho. Eu estou querendo te dizer que quando nós buscamos o reino de Deus, por mais que não temos recursos, o Senhor vai dando, o Senhor vai acrescentando, sem que nós peça, porque Ele já sabe que nós estamos gastando tempo com o reino dEle. Estamos buscando o reino dEle. E Ele vai acrescentando no seu tempo, não é no meu tempo, não, no seu tempo, não é na sua hora. Significa que você tem que mudar. Você tem que mudar a forma que você está buscando o Senhor Jesus. Você está buscando Ele pelos bens, pelo que Ele pode te dar, ou você está buscando Ele porque Ele morreu por ti, Ele te tirou do pecado, Ele te tirou da maldição do lamaçal, Ele te resgatou do inferno. Você tem que ter uma motivação de agradecimento por tudo que Ele fez. Agora faça mais pelo reino. Esse tempo de deserto, esse tempo de provações, é um tempo
que Deus quer que você conheça as suas intenções. Quais as suas intenções com o Senhor Jesus? As suas intenções é servi-lo? Ou a sua intenção é receber dele o que ele pode te dar? Porque quando você serve, tanto faz como tanto fez, se você tem ou não. Se você tem o que comer ou não, porque você descansa nele, você confia nele, você espera ele. Mas se você busca ele por interesses pessoais, na caminhada você vai se desanimar e vai abandonar ele. Daqui a pouco você está trabalhando em 2 empregos para suprir suas necessidades e você não vai ter mais tempo para buscar o Senhor. Você não vai ter mais tempo para orar, para ler Bíblia. Por quê? Porque você se frustrou. Você estava buscando o Senhor Jesus, você estava se relacionando com o Senhor Jesus com intenções erradas, com a intenção só de receber, com a intenção de prosperar, com a intenção de conquistar, e você esqueceu que ele te chamou para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e é ele que vai decidir acrescentar o que te falta, não o que tu necessita, não o que tu precisa, mas o que ele vê que é melhor para ti. O que ele vê que é melhor para ti, ele vai acrescentar, ele vai ajustando, ele vai colocando, ele vai acrescentando, ele vai abençoando. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Então, o propósito do deserto é Deus fazer com que você entre em humilhação, para te provar, para saber como tu se comporta sendo humilhado. Porque se você é uma pessoa orgulhosa, prepotente, você não vai aceitar passar por humilhação. E aí você vai bater cabeça com Deus. Você vai questionar a Deus. Você pode até se tornar um inimigo, a inimiga de Deus, por ele estar te humilhando no deserto, por causa da tua prepotência, por causa do teu orgulho, tua altivez. Entende? Então, você tem que examinar a intenção correta que você está, buscando a Deus. Qual a intenção correta que você está buscando a Deus? Imagine-se uma situação assim. Você é um judeu recém-liberto da escravidão e acabou de ter uma experiência terrível e impressionante passando por dentro do mar em meio a 2 enormes paredes de água. Você correu com todas as forças tentando alcançar o outro lado, salvo e liberto, olharam para trás. Você viu o momento em que aquelas enormes paredes de água desabaram sobre os inimigos, afogando-os nas profundezas do mar. Salvo e seguro, na outra margem, você se juntou a um bloco dos que dançaram e se alegraram por tão grande libertação diante do Senhor. Com Deus ao seu lado, você se imaginou incrível. Um pensamento lhe ocorre: nunca jamais abandonarei o Senhor, nem duvidarei de sua palavra. Então, quando você passa por uma experiência de grandes milagres com Deus,
Assim como os judeus, os hebreus, né, eles passaram por essa experiência gloriosa de ver duas paredes de água se abrirem diante deles e eles passar ali com os pés enxutos e eles chegarem no outro lado libertos, protegidos. E quando eles chegam, viram as costas, se viram e vê que atrás deles os inimigos estavam vindo. E quando todos chegaram no outro lado, protegidos e libertos, aquelas duas paredes d'água se fecharam e caíram em cima daqueles inimigos, matando todos de uma vez. E agora o povo está louvando e dançando diante de tanta maravilha, diante de tamanho milagre diante dos seus olhos humanos. Com certeza eles prometeram ser fiel a Deus, servir a Deus, não se afastar. E isso deve ter acontecido com você, né? Você passou por algum livramento, né? Deus te deu algum livramento. E você prometeu que não se desviaria mais do Senhor. Você prometeu que não voltaria mais as costas para o Senhor. Você prometeu que não cairia mais em pecado. Você prometeu em servir, em ganhar almas para o Senhor. Só que quando você se depara com outro problema, você esquece do primeiro feito de milagre que Deus fez e você foca só no problema que está diante de você e você acaba duvidando de Deus e esquecendo do que Deus já fez por você. Mas agora o cenário mudou. Vários dias se passaram desde o grande milagre do mar se abrindo e você já está cansado, com sede, faminto, enfrentando um calor insuportável. Ainda nem chegou aos limites da terra prometida. Ao contrário, anda errante pelo deserto em meio a serpentes e escorpiões. Você agora não está dançando, cantando, jubilando diante do Senhor, proclamando que ele lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Veja bem, você está xingando seu líder e gritando a todo pulmão, porque nos trouxestes do Egito para este deserto. Queres matar-nos a nós e a nossos filhos de sede e de fome? Reflita comigo. Reflita comigo. Você acha que Deus o tiraria poderosamente do Egito para deixar você errante, confuso, sedento, doente, faminto, sujeito a morrer num escaldante deserto? Que propósito Deus tinha em mente? Então, pense bem, às vezes você julga muito Deus, aponta muito a Deus, sabe? Quando você está em momentos de muita dificuldade, você duvida da sua fé, você duvida do seu Deus. Pense bem. Qual o propósito de Deus ter tirado tu das drogas, do tráfico, da facção? Qual o propósito de Deus ter te tirado da prostituição? Qual o propósito que Deus tem ou teve de ter te tirado do mundo e fazer tu se sentir pior do que antes? Qual seria o propósito de eu te tirar de um sofrimento para tu passar outro sofrimento pior
do primeiro que tu estava vivendo, passando. Qual é o propósito? O propósito de Deus é te tirar de um sofrimento, te colocar num pior. Isso não tem lógica diante de Deus, diante do coração de Deus, não tem lógica. Só que é assim que você pensa. Deus me tirou como os hebreus pensaram, os judeus pensaram. Deus nos tirou do Egito para nós morrer no deserto. Qual a lógica de Deus te tirar da facção que tu já estava ali destinado, preso ou cemitério? Qual o propósito de Deus ter te tirado do pecado que tu estava sofrendo na bebida, nas drogas? Aí Deus vai te liberta, te tira desse sofrimento. Qual o propósito de Deus te tirar e levar tu a sofrer pior ainda? Não tem lógica, não é isso que Deus tem em mente para ti. Só que você pensa que é isso que Deus está fazendo contigo. Você pensa que Deus te tirou de uma situação de sofrimento e está te colocando em outra situação pior. Achando que Ele te abandonou, achando que Ele esqueceu de você. Não. Faz parte do propósito de vida. Se você for olhar, tanto o justo como o ímpio, eles sofrem e eles são abençoados. Todos têm um propósito. O final de tudo é que os filhos de Deus é que vão entrar na terra prometida, que não haverá mais sofrimento. Os ímpios que não querem servir a Deus não vão entrar na terra prometida. Não vão entrar na cidade santa. Enquanto o ímpio e o crente vivem na terra, todos os dois vão sofrer. Vão sofrer situações, cenários diferentes, mas vão sofrer. Porque essa vida aqui é uma vida de muita peleja, de muita dor, muito sofrimento. Todos os dias, irmão, nós sofremos. Todos os dias temos que trabalhar cansado, exausto, até doente para poder ter o pão de cada dia. Todo dia nós sofremos com calúnia, nós sofremos com perseguição, nós sofremos com disse-me-disse. Nós sofremos, irmão. Porque nós vivemos num corpo de uma natureza caída. Por causa do pecado de Adão e Eva. Tem trazido consequência para todas as gerações. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele veio para nos guiar de volta para o jardim, para o paraíso do primeiro propósito que o Pai nos fez, de viver em um lugar de comunhão com o Pai, de paz, de descanso. A terra prometida é um lugar de descanso, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, de júbilo. Nós estamos sendo guiados até lá, irmãos. E vai ter caminhos que nós vamos ter que passar, como o deserto. Faz parte, o deserto faz parte do caminho para chegar até a terra prometida da Nova Jerusalém.
Então Deus não tirou do mundo para nós morrer, não, irmão. Deus nos tirou do mundo para nos guiar com segurança. Por mais que nós ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele está nos guiando. Nesse vale Ele está nos guiando. Nós vamos passar, irmão, por caminhos que vai aparecer diversos inimigos, mas sempre vai existir uma mesa perante os nossos inimigos. Deus vai nos honrar perante os nossos inimigos. Tem que ter mais paciência. Para de viver uma vida frustrada com Deus. Para de viver uma vida frustrada, irmão. Olha pro foco, o foco da terra prometida, o foco da Nova Jerusalém. Aprenda a viver, como Paulo diz, na escassez, na abundância, na humilhação, na exaltação. Eu aprendi a viver os dois. Em nenhum momento o apóstolo Paulo morreu ou negou a fé porque passou por naufrágio ou passou por necessidade. Não, ele disse, eu aprendi a viver na escassez, na abundância, na humilhação, na exaltação. Faz parte, irmão. Faz parte. É o propósito dessa caminhada. Deus está provando a nossa vida. Temos que ter paciência e confiança no Senhor. Assim como o Senhor conduziu o povo de Israel do Egito para o deserto, da mesma forma Ele guia. Da mesma forma Ele o guia. Foi Deus quem conduziu e não o diabo. Existe um propósito para este tempo de segurança. Deus quer humilhá-lo e prová-lo para ver se o seu coração é perfeito diante dele. Ele quer nos conhecer melhor. O que Deus faz para nos humilhar? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Deuteronômio 8:3. Deus humilhou o povo, deixando-o passar fome. No entanto, a declaração seguinte parece um contrassenso. Deus sustentou aquele povo com maná. Como fez o povo passar fome, se este mesmo povo era alimentado com maná? Analise comigo. O maná é o melhor dos alimentos. É a comida dos anjos. Elas recebeu forças para caminhar 40 dias e 40 noites. Depois de comer 2 bolos feitos pelos anjos, e havia maná em abundância no deserto, um carregamento chegava do céu todas as manhãs. Nunca ninguém perdeu a hora do almoço. Isso durante 40 anos. Começando com a jornada num deserto até a divisa da terra prometida. Então, Deus, ele porque é uma humilhação, irmão, a gente passar por dificuldades financeiras é uma humilhação. Porque você passa a ficar dependente, sabe? Você passa a ficar dependente.
Entende? Porque quando você tem recurso financeiro, você fica independente tanto de Deus como dos homens, porque se você tem recurso financeiro, você compra a roupa que quer, a comida que quer, você vai para o restaurante que quer, você sai para onde você quer, você paga as suas dívidas e você não se humilha a ninguém pedindo favor a ninguém. Quando Deus permite faltar, então você passa a ser humilhado, porque agora você vai ser dependente de Deus e até depender de alguém por uma cesta básica. Você vai depender de alguém para pagar uma água, uma luz, uma conta sua. E isso é uma humilhação. Só que é uma humilhação para te tratar. Tem pessoas que elas não querem contar os seus problemas para as outras, porque ela quer aparentar que está bem. Ela quer aparentar que ela não tem necessidade, que ela não precisa de nada. E ela está lá, ó, sendo humilhada, sofrendo, mas com orgulho de não querer pedir ajuda. Isso é um tratamento. Isso é um tratamento. E você sabe se você está sendo orgulhoso, orgulhosa ou não. Porque você sabe que está precisando e você não quer pedir. É a forma que Deus sabe como humilhar os seus filhos. Para os seus filhos serem mais humildes. Para os seus filhos tirar a prepotência dentro de si, a altivez dentro de si. Então, quando você passa por esse deserto, né, de necessidades, Deus ele vai te sustentar, vai cuidar de você, mas ele vai dar aquilo que você precisa para o seu espírito, não para a sua carne. Observe que o maná era comida de anjos. Anjos. Era uma comida que aos olhos não tinha ali algo que olhasse e desejasse, como olhar para uma pizza, encher a boca de água, olhar para uma comida gostosa, encher a boca ali de saliva, em outras palavras, né? Ficar ali salivando ali, querendo comer. Agora você olhar para o maná e aos olhos não era atraente. Não era atraente. O maná não era atraente. Mas era a comida dos anjos para alimentar o teu espírito, não o teu ego e nem a tua carne. Entende? Então, o que Deus ele vai dar é para sustento do teu espírito, para o crescimento espiritual na tua vida, não para querer alimentar a fera dentro de ti, que é a tua carne, o teu orgulho, a tua prepotência, não. Pelo contrário, enquanto Deus humilha a tua carne, enquanto Deus humilha o teu ego, enquanto Deus humilha o teu orgulho, Ele está levantando o teu espírito. Ele está alimentando o teu espírito, para o teu espírito ficar mais forte contra a própria carne, contra o teu próprio orgulho. E é por isso que você tem que entender Deus nesse deserto. O propósito dele, né? Uma hora ele humilha, uma hora ele alimenta, porque ele está alimentando o seu espírito enquanto está humilhando a sua carne. Então, por que Deus disse que deixou o povo passar fome? De que tipo de fome Deus está falando?
Precisamos entender o assunto, examinando a maneira como o povo vivia no deserto. Façamos uma comparação com o nosso dia a dia. Suponhamos que todos os dias, no café da manhã, você tem apenas um pedaço de pão, no almoço, pão, e pão de novo para jantar. Sem manteiga, geleia, mortandela, presunto, queijo, maionese, sardinha, apenas pão. Mas veja bem, não estamos falando de dias, semanas ou meses. Estamos falando de 40 anos tendo como dieta alimentar o pão. Certa ocasião, levei um grupo de 56 jovens membros da igreja numa missão de 8 dias a Trindade, no Caribe. A igreja que nos hospedou em Trinidade forneceu as refeições. Trataram-nos como a príncipes, apesar de nos darem frango para comer todos os dias. Preparavam-no de diversas maneiras, ensopado, com arroz, ao molho, frito, a milanesa, assado, recheado, mas era sempre frango. Depois de comer frango durante 8 dias, não conseguíamos nem ouvir mais nada sobre a galinha. Queríamos comer alguma coisa diferente. Tínhamos fome de outro tipo de comida. Um dos jovens, logo que chegou em casa, perguntou à mãe o que ela havia preparado para o almoço. E ela falou: frango. Respondeu a mãe. Ele preferiu comprar um hambúrguer do vendedor da esquina. Depois de 8 dias comendo 2 refeições diárias à base de frango, estávamos desfalecendo. Imagine comer a mesma coisa durante 40 anos. Não foram 40 anos, não foram 4 anos, foram 40 anos. Foi assim que Deus os fez ter fome. Deus não deu o que o povo desejava, deu-lhe, no entanto, o que precisava, entende? Então a fome que Deus vai deixar você passar não é uma fome literal, entende? É uma fome do desejo da tua carne. A tua carne, ela tem fome de coisas que só vai satisfazer o ego, o teu ego. Mas o que Deus tem é alimento para o teu espírito, porque a carne ela tem que ser crucificada, a carne ela tem que ser renunciada, nós temos que matar essa carne, porque é por causa dessa carne que ela impede do nosso espírito conhecer a Deus como Ele é. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que sempre há uma briga entre a carne e o espírito. E se você ficar alimentando a sua carne com todos os desejos que ela quer, ela vai vencer o teu espírito, impedindo do teu espírito conhecer Deus como Ele é. E quando Deus humilha a tua carne, tirando os prazeres dela, entende? Tirando os desejos dela, por isso que Deus manda tu ser santo, porque quando tu abandona o pecado, né, você crucifica a sua carne, você humilha a sua carne, você enfraquece a sua carne, e aí o seu espírito vai ficar forte, tão forte, que você vai passar a ter uma intimidade mais profunda com Deus, entende? Por isso que você tem que entender o que é que Deus está fazendo com você nesse deserto. Vamos lá. Tinha o que precisava
casa, comida, proteção contra o frio e calor, mas não o que desejavam. Tinham fome de ver novas paisagens durante 40 anos, viam todos os dias o mesmo cenário: areia, pedras, cactos, terra seca, nenhuma palmeira, ribeiro de água transparentes, florestas, árvores, lagos adomados de pinheiros e flores, apenas deserto. É como se você passasse a semana todinha só dentro da sua casa e você fica enfadigado, querendo sair, né? Querendo dar uma volta, querendo passear, porque fica enfadigado. Então Deus, ele cria essa situação, ou seja, Deus, ele quer que você humilhe a sua carne, se trancando no quarto, para você não ter contato com ninguém, para você não ter contato com seus familiares, para você não ter contato com ninguém lá fora. Ele quer que você se tranque no teu quarto, feche a tua porta e humilhe a tua carne, para o teu espírito se levantar, para o teu espírito se fortalecer, para conhecer o Senhor. Mas sempre tu quer deixar a tua carne reinar. Aí o tempo passa, os anos passam e tu nunca sai do deserto, porque tu não aceita que Deus humilhe a tua carne. Porque tu tá sempre alimentando a tua carne. Tu tá sempre dando o que a tua carne quer. Rede social, dando atenção às conversas que as pessoas ficam te chamando no zap, fica visitando os parentes, os familiares, fica dando uma volta em shoppings, mas você não humilha a sua carne em um quarto trancado para conhecer a Deus. Então, como você vai sair do deserto e como você vai conhecer o teu Deus se tu está fortalecendo a tua carne e você não deixa Deus humilhar a sua carne para alimentar o seu espírito? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, nem todos os teus desejos vai te levar à vida. Nem tudo que tu deseja vai te levar à vida. Mas o que vai levar a você ter vida é tudo que Deus falar para tu. Tudo que Deus falar. Se você for na Bíblia, está aqui, ó, Deus falou tudo para tu. Mas tu não quer tirar tempo para encontrar as palavras de Deus para a tua vida. Deus manda tu se santificar. Deus manda tu sair da roda dos escarnecedores. Deus manda tu sair das redes sociais. Deus manda tu sair das conversas, né, aonde tem falatória, né, aonde as pessoas cometem, né, ali má conversas, difamações. Você quer gastar mais tempo satisfazendo a sua carne. Por isso que esse deserto não passa, não acaba. O deserto é você aceitar o que Deus quer. O que Deus quer? Mais santidade. O que Deus quer? Mais relacionamento. Então, procure. O que Deus quer? Que você procure mais o reino. Então, se jogue no reino. Faça acontecer. Deixa Deus trabalhar. Para de mimimi.
para de chorim e acredite que Deus está guiando você para uma terra que mana leite e mel, uma terra que não há dor, não há sofrimento. Acredite nisso, amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te agraciar, que Deus possa te fortalecer em nome de Jesus.